Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 25 de junho e a igreja lembra o martírio, de São Domingos de Henares, um bispo mártir da nossa igreja. Ele que deu a vida pelo Evangelho, literalmente. Toda a sua vida foi dedicada ao Evangelho e, inclusive, morreu para testemunhar a verdade de Cristo. Então, a gente vai ver na sua história, um martírio verdadeiro de vida gasta. Aquela vela, lembra? Como uma vela que queima no altar, é uma música que fala, é muito bonito. Então essa foi a vida de São Domingos de Henares. Nasceu na cidade de Córdoba em 1766 e devido às dificuldades financeiras dos seus pais, foi uma época muito difícil, aí eles mudaram para Granada e lá ele começou seus estudos, entrou no convento dominicano de Santa Cruz, tomou o seu hábito, fez sua primeira profissão religiosa. E vivendo num fervor, o noviciado, no primeiro ano de filosofia, e sentiu chamado de Deus a uma vivência mais radical, uma dedicação mais radical. E aí foi pedir aos seus superiores que ele queria partir em missão. E ali foram, foi formado um grupo com 20 dominicanos, 20 frades dominicanos de vários conventos da Europa e eles vão partir para a missão. Ele vai passar para Cádiz, depois ele vai passar Porto Rico, Havana, Santa Cruz, Acapulco, cidade do México, até que ele vai chegar em Manila, nas Filipinas, em 1786. Lá ele vai terminar os seus estudos e depois de ordenado sacerdote, ele vai ser enviado para a região que hoje nós conhecemos como o Vietnã. Lá ele vai chegar em 1790. E depois vai ser nomeado coadjunto apostólico, foi ser consagrado e vai, durante 48 anos, entregar-se inteiramente ao serviço do Evangelho. Formação do clero nativo, formação dos jovens, dos leigos, formando vocações para os dominicanos, as tarefas apostólicas, traindo para a causa cristã homens e mulheres, convertendo muitos, incentivando o Espírito de Jesus naquele povo. E ali, identificando-se profundamente com os nativos daquela vasta região, ele vai viver lado a lado, sofrendo as dificuldades, os flagelos das inundações, da fome, do frio, das necessidades materiais, das epidemias, as guerras que aconteciam muito naquela região. Tudo que estava sofrendo o seu povo, ele sofria junto. E aí, depois de muitas perseguições, começaram também a viver na clandestinidade. Então, foi uma época de muita perseguição e a vivência de São Domingos Henares também na clandestinidade. Quando a gente fala de todas essas dificuldades, a gente lembra que aquela região sempre foi uma região de muita pobreza, de muita dificuldade também. E aí, quando acontece uma grande perseguição aos católicos, porque sempre houve aquelas perseguições pontuais, mas vai ser desencadeada uma violenta perseguição, que sempre foi esperada e temida, sabendo que a qualquer momento aquelas pequenas perseguições poderiam se transformar numa coisa mais perigosa. E aí, nessa grande perseguição, ele foi traído por um oficial militar, preso e em 1838, já com uma certa idade, e depois de muitos interrogatórios,
de muitas ameaças, ele foi condenado à morte por decapitação. A sentença foi cumprida no dia 25 de junho de 1838 e ele foi decapitado publicamente. O Papa Leão XIII o beatificou em 1900 e o Papa São João Paulo II o canonizou em 1988. E na canonização, o Papa João Paulo II lembrou: a vida dos justos, a vida do justo está nas mãos de Deus, né? Como diz no livro da Sabedoria, né, que proclama essa verdade. A vida dos justos está na mão de Deus. Por isso, né, pode parecer que essas palavras não correspondem à realidade quando a gente encontra, né, uma pessoa que é justa, que é correta, que vive a plenitude da fé, a obediência e sofre um martírio como ele. Mas não, porque a gente tem que lembrar que aqueles que estão mortos nesta vida aparentemente estão mortos, porque estão mortos aos nossos olhos, mas a sua morte não é uma destruição, porque na verdade eles estão na paz. Então, o Papa João Paulo II fala: mártires, santos mártires, testemunhas da vitória de Cristo sobre a morte, testemunhas da imortalidade da vocação do homem. Então, São Domingos de Henares é esse que testemunha que a morte aqui não é nada diante da eternidade. Então, pedindo a ele essa fidelidade a cada um de nós, que nós possamos ser fiéis aos ensinamentos de Jesus, fiéis ao Evangelho. São Domingos de Henares, rogai por nós. Os santos ou nada mais queremos ser. Os santos